Seminário sobre esquizofrenia. Mariseta Alves, curso Tecno em Enfermagem, turma 71A. Introdução. Esquizofrenia. Definição. Trata-se de um transtorno mental crônico e grave que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Provoca alterações no comportamento, indiferença afetiva, pensamentos confusos e dificuldades para se relacionar com pessoas. Pessoas com esquizofrenia podem parecer que perderam o contato com a realidade. Embora a esquizofrenia não seja tão comum como outros transtornos mentais, os sintomas podem ser muito incapacitantes. Esquizofrenia. Tipos. 1. Esquizofrenia simples. A esquizofrenia simples apresenta mudanças na personalidade. O paciente prefere ficar isolado, o que inibe seu convívio social, é disperso aos acontecimentos do dia a dia e insensível no que diz respeito a afetos. 2. Esquizofrenia paranoide. O isolamento social também está presente na esquizofrenia paranoide ou paranoica, como é conhecida. O portador da doença enfrenta problemas como falas confusas, falta de emoção e tende a achar que está sendo perseguido por pessoas ou espíritos. 3. Esquizofrenia desorganizada, conhecida também como esquizofrenia hebefrênica. Esse tipo é caracterizado por um comportamento mais infantil, respostas emocionais descabidas e pensamentos sem nexo. 4. Esquizofrenia catatônica. O paciente diagnosticado com esquizofrenia catatônica mostra um quadro de apatia. Pode ficar na mesma posição por horas, causando também a redução da atividade motora. 5. Esquizofrenia residual. Existe a alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não na frequência dos demais tipos. 6. Esquizofrenia indiferenciada. Pacientes que não se enquadram perfeitamente em um dos tipos de esquizofrenia, contudo, podem desenvolver algumas das características citadas acima. Esquizofrenia indiferenciada. Pacientes que não se enquadram perfeitamente em um dos tipos de esquizofrenia, contudo, podem desenvolver algumas das características citadas acima. Vanessa Jasson, curso técnico de enfermagem, turma 71A. Diagnóstico, sinais e sintomas. Esquizofrenia. Diagnóstico. O médico psiquiatra faz o diagnóstico da doença a partir dos sinais e sintomas. Não há nenhum tipo de exame de laboratório que permita confirmar o diagnóstico da doença. Geralmente, a esquizofrenia começa a se manifestar por volta dos 20 anos. Em adolescentes, o diagnóstico pode ser mais difícil, pois alguns sintomas são parecidos com sentimentos e situações que podem ser comuns da fase, tais como 1. Afastamento de amigos e familiares. 2. Baixa no desempenho na escola. 3. Dificuldade para dormir. 4. Irritabilidade ou humor deprimido. 5. Falta de motivação. Esquizofrenia. Sintomas. Os sinais e sintomas da esquizofrenia são divididos em 3 categorias. 1. Positivos. Reações novas na personalidade do paciente, tais como 1. Alucinações. Os sentidos são afetados, fazendo a pessoa ver, sentir ou ouvir algo que não existe. 2. Delírios. Ideias e crenças falsas, como a sensação de estar sendo observado ou perseguido. 3. Pensamentos confusos. Dificuldade em formular e expressar ideias. 2. Negativos. Perda de habilidades que a pessoa costumava ter, por exemplo. 1. Falta de interesse em atividades que antes eram importantes, como o trabalho ou estudos. 2. Apatia. 3. Fala reduzida. 4. Isolamento social. 5. Falta de energia. 3. Cognitivos. Alterações na organização de pensamentos, tais como 1. Dificuldade de foco e concentração. 2. Dificuldade em entender informações. 3. Falhas de memória. Ter alguns desses sintomas não indica que você ou alguém próximo tem o transtorno. Apenas um médico especializado pode fazer o diagnóstico da esquizofrenia. Esquizofrenia. Delírios e alucinações. Segundo a psiquiatra Érica Mendonça, delírios são crenças exageradas, irrefutáveis. O paciente tem certeza de algo, mesmo sem nenhuma evidência real disso. Já as alucinações são percepções de coisas que não estão lá, sejam elas imagens ou sons, mas que o paciente acredita com convicção de que são reais. Alguns exemplos de delírio: o paciente acredita que um chip foi instalado em seu cérebro e que está sendo monitorado, mesmo sem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Ou então imagina que está sendo perseguido pela polícia, mesmo sem nenhuma justificativa para isso. Já no caso da alucinação, ele ouve pessoas falando, mas não há ninguém. Alucinações auditivas. Também há alucinações visuais, olfativas e táteis, esclarece a profissional. Maria Delizete, curso técnico de enfermagem, turma 71A. Complicações e causas. Complicações possíveis.
Se não for tratada, a esquizofrenia pode resultar em problemas emocionais, comportamentais e de saúde graves, assim como problemas jurídicos e financeiros que afetam quase que totalmente a vida da pessoa. Complicações que a esquizofrenia pode causar incluem: 1. Suicídio. 2. Qualquer tipo de autolesão. 3. Ansiedade e fobias. 4. Depressão. 5. Consumo excessivo de álcool e abuso de drogas ou medicamentos de prescrição. 6. Perda de dinheiro. 7. Conflitos familiares. 8. Improdutividade no trabalho e nos estudos. 9. Isolamento social. 10. Outros problemas de saúde, incluindo aqueles associados com medicamentos antipsicóticos e tabagismo. 11. Ser vítima de comportamento agressivo. 12. Agressividade. Esquizofrenia. Causas. Até hoje, não foi descoberta a causa da esquizofrenia, mas a combinação de alguns fatores genéticos, cerebrais e do ambiente podem desencadear a doença. Fatores hereditários: parentes de primeiro grau de um esquizofrênico têm mais chances de desenvolver a doença do que as pessoas em geral. É o fator de risco mais significativo. Fatores ambientais: complicações da gravidez e do parto, infecções e outras doenças que possam ter alterado o desenvolvimento do sistema nervoso no período de gestação. Alterações neuroquímicas: problemas com certas substâncias químicas do cérebro, incluindo neurotransmissores chamados dopamina e glutamato, podem contribuir para a esquizofrenia. Assim como o uso de drogas psicoativas, que alteram a mente. Esquizofrenia. Fatores de riscos. Existem alguns fatores de risco para a esquizofrenia, eles aumentam as chances de desenvolver o transtorno. Veja quais são. Histórico familiar: as chances de desenvolver o distúrbio aumentam de acordo com o grau de parentesco. Um estudo realizado pela Universidade de Copenhague determinou que em 79% dos casos da esquizofrenia há herança genética. Reações químicas: o desequilíbrio em reações químicas no cérebro aumenta os riscos do desenvolvimento da esquizofrenia. Geralmente, isso acontece em períodos que o cérebro passa por várias alterações químicas e hormonais, como na puberdade. Problemas no nascimento podem afetar o desenvolvimento do cérebro, o que aumenta o risco de esquizofrenia. Os problemas podem ser os seguintes: 1. Nascimento prematuro. 2. Peso baixo no nascimento. 3. Falta de oxigênio durante o parto. Estresse e eventos estressantes podem desencadear a esquizofrenia em pessoas que já possuem predisposição para o distúrbio, tais como: 1. Morte de alguém querido. 2. Perda do emprego. 3. Fim de um relacionamento. 4. Abuso físico, sexual ou emocional. Tabita Santana, Curso Técnico de Enfermagem, Turma 71A. Busca de ajuda e tratamento. Esquizofrenia buscando ajuda. O Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, é um dispositivo territorial de urgência para atendimento a casos graves e persistentes de pessoas com transtornos mentais e as pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Conta com equipe multidisciplinar atuando sob a ótica interdisciplinar e articulada com os demais serviços da rede, unidades básicas de saúde, centros de convivência, consultórios de rua. Leitos em hospital geral e unidades de acolhimento transitório. Em Minas, existem 303 CAPs nas 77 microrregiões de saúde do estado. Esses centros atendem, em média, 200.000 pacientes/mês na rede substitutiva de saúde mental. Esquizofrenia. Diagnóstico. O médico psiquiatra faz o diagnóstico da doença a partir dos sinais e sintomas. Não há nenhum tipo de exame de laboratório que permita confirmar o diagnóstico da doença. Geralmente, a esquizofrenia começa a se manifestar por volta dos 20 anos. Em adolescentes, o diagnóstico pode ser mais difícil, pois alguns sintomas são parecidos com sentimentos e situações que podem ser comuns da fase, tais como: 1. Afastamento de amigos e familiares. 2. Baixa no desempenho na escola. 3. Dificuldade para dormir. 4. Irritabilidade ou humor deprimido. 5. Falta de motivação. Esquizofrenia. Tratamento. O tratamento da esquizofrenia tem como objetivo o controle dos sintomas e a retomada da rotina, trabalho e relacionamento com amigos e familiares. O controle da esquizofrenia é feito por meio de duas abordagens, medicamentosa e psicossocial. Tratamento medicamentoso: a maioria dos pacientes precisa utilizar a medicação de forma contínua para não ter novas crises. Os medicamentos se dividem em antipsicóticos ou neuroléticos e têm duas funções principais: 1. Alívio dos sintomas na fase aguda da doença. 2. Prevenção de novos episódios da doença. Terapia comportamental cognitiva é necessária para atingir os benefícios do tratamento com medicamentos e reintegrar a pessoa com esquizofrenia à sociedade. Esquizofrenia. Medicamentos.
A esquizofrenia exige tratamento por toda a vida, mesmo que os sintomas diminuam ou desapareçam. Estudos mostram que, com o tratamento para a esquizofrenia adequado, 60% dos pacientes conseguem ter uma vida social e profissional normal. Os tratamentos são: medicação. Os medicamentos indicados pelo médico possuem o objetivo de regular os neurotransmissores do cérebro. É importante você se informar sobre os benefícios e os efeitos colaterais de qualquer medicamento prescrito. Psicoterapia. A psicoterapia individual ou em família ajuda a enfrentar o transtorno e identificar sinais de recaída. Ela é importante para a pessoa recuperar as habilidades sociais e retomar as atividades diárias. Hospitalização pode ser necessária para garantir a segurança, nutrição, sono e higiene adequados em períodos de crise. Eletroconvulsoterapia, ECT, produz estímulos elétricos no cérebro para equilibrar os neurotransmissores. É um tratamento seguro e usado quando os pacientes não respondem bem aos medicamentos. Além desses tratamentos, é importante que tanto o paciente quanto os familiares entendam a doença e aprendam formas de amenizar os sintomas. Grupos de apoio, terapia artística e técnicas de relaxamento de corpo e mente podem ser incluídas no plano de tratamento para a esquizofrenia com o objetivo de diminuir e administrar os sintomas. Observação: os sintomas da esquizofrenia não se manifestam ininterruptamente, mas em formas de crises agudas, seguidas de períodos sem qualquer alteração de comportamento. A enfermidade não tem cura, é um transtorno mental crônico, mas que pode e deve ser tratado. Quando o paciente recebe o tratamento adequado, as crises tendem a se tornar mais curtas e as fases sem manifestação de sintomas duram mais tempo. Muitas vezes o paciente leva anos até que surja outra crise, período em que consegue assumir novamente o controle de sua vida. Mensagens: lá no bar, espiando através dos meus escapes para um mundo que eu mesmo havia inventado, falei baixinho a seguinte palavra: esquizofrenia. O som e a aparência dessa palavra me fascinavam havia muitos anos. A mim soava e parecia como um ser humano espirrando numa nevasca de flocos de sabão. Kurt Vonnegut Jr. Fim. Seminário sobre esquizofrenia. Marisete Alves. Curso Tecno em Enfermagem, turma 71A. Introdução. Esquizofrenia. Definição: trata-se de um transtorno mental crônico e grave que afeta o modo como uma pessoa pensa,